bom dia. Bom dia. Tudo bom? E o senhor? Certo. Continuando o que a aula passada, né? Que foi os aspectos gerais da Europa, né? A Europa é um continente com mais de 10 milhões de quilômetros. A área, o tamanho, onde encontra os maiores países do mundo, mais ricos do mundo, que diga, e tem, apesar que tem a parte da Rússia, que também está na Europa, mas a Rússia não é totalmente dentro da Europa, eles têm terreno na Ásia também. A Europa tem uma área continental superior a 10 milhões de quilômetros, considerando as porções europeias, da Rússia e da Turquia. Localiza-se totalmente no hemisfério norte, sendo atravessado no extremo norte por circular. Essa é uma área de zona temperada, uma parte fria. Então, os climas da Europa é mais gelado do que, é mais frio do que os do sul, né? Onde tem um clima frio. A Europa é um extenso com cerca de 30 mil quilômetros. Além, o litoral tem mais de 30 quilômetros. Se tem de 11 mil quilômetros correspondente à linha do mar, do litoral, onde tem grande quantidade de arquipélagos, ilhas. O seu litoral é bastante recortado, apresentando pontas e evidências de um continente a outro. Grande quantidade de portos, o comércio internacional. A sua localização facilita a sua ligação com os demais continentes. Então, a Europa está próximo da África, da Ásia e da América, o continente americano, onde é dividido pelo Oceano Atlântico. Seu litoral é bem recortado, apresenta golfos, baías e penínsulas. Então, o que é golfo? É uma abertura larga da costa, que penetra, o mar penetra em profundidade dentro do continente, dentro do mar. Então, abertura larga da costa, na qual o mar penetra em profundidade, onde você vê uma parte com água e outra com terra. Aí, Bahia, abertura da costa menor que a do Golfo. Península, ponta de terras, cercada de água por todos os lados. Então, quase como se uma ilha. Então, isso é o que ocorre dentro do relevo da Europa. A última grande glaciação ocorrida na era quaternária foi responsável pelo expressivo recorte do litoral europeu. O que é glaciação? Foi o rebaixamento das águas do mar, onde as águas se abaixou e chegou e se formou ao continente, então formando uma parte de terra. Para você ter uma ideia, considerando os golfos e as baías, resultado das configurações quaternárias em todo o litoral da Europa, com mais de quase 4 mil quilômetros de distância, de tamanho. Então, no período, na era quaternária, onde tem os períodos terciário, secundário, quaternário, as eras quaternária, terciária, mesozoica, que surgiu essa glaciação. Aí deu ideia do relevo da Europa, a formação do continente europeu.
Ao contrário dos outros continentes, a Europa apresenta um relevo muito variado, apesar do predomínio das planícies, quando é possível notar mudanças dentro da região. Então, o relevo dele é plano, não é acidentado. O relevo europeu apresenta dobramentos modernos. As médias alturas são das mais baixas do mundo, com aproximadamente 370 metros acima do nível do mar. 2/3 das terras europeias estão em altitudes inferiores a 200 metros. Quer dizer, que o predomínio do relevo do Brasil são as planícies, onde existem áreas baixas. Na porção norte, incluindo a Escandinávia, a Grã-Bretanha e a Irlanda, desponta velhos dobramentos de formações paleozoicas. Então, esses dobramentos se deu no período paleozoico, há muito tempo, que teve um dobramento e daí surgiu uma área plana. Então, foi há milhões de anos atrás. Então, isso foi bem trabalhado pela erosão, tanto do mar como do vento. Então, fez com que ficasse uma área mais plana, onde sofreu transformação tanto da própria natureza como do homem em si, onde sofreu a erosão e daí foi ampliando, mudando o relevo e a visão da Europa em si. Na porção central da Europa, destaca uma faixa de planalto desgastada de formação geológica antiga, como o maciço central francês, a Boêmia e Escandinávia, tudo feito há milhões de anos atrás. Na porção norte, incluindo a Escandinávia, a Grã-Bretanha e a Irlanda, despontam velhos dobramentos de formação paleozoica, como os Alpes escandinavos e pré-cambriano, como os montes Peninos e os maciços do país de Gales, considerados algumas das mais velhas montanhas da Europa. Então, isso foi formado há milhões de anos atrás. Então, houve essa mudança. Na parte central da Europa, destaca uma faixa de planalto desgastado, de formação geológica antiga, com o maciço central francês, o xistoso renano e o da Boêmia. Entre os maciços destaca vales de rios que facilitam a navegação fluvial nas proximidades dos continentes. Então, para ter a navegação, tem de ter o mar de plano, não encontrar muitas pedras dentro dos oceanos. Nas bacias sedimentares, com minerais importantes, como o carvão mineral, que é de grande desenvolvimento econômico e densamento da população, e uma grande população próxima das suas áreas. Entre as planícies, as de maior destaque são a bacia de Londres, a da Polônia, da Hungria e as planícies da Rússia também. Uma das características mais marcantes do relevo europeu é o arco de montanha terciária, que se estende do oeste para leste. Nesse arco, as mais importantes dobramentos são os Pirineus, fronteira natural entre Espanha e França. A cadeia albina, que se estende sobre a porção leste da França, norte da Itália e sul da Alemanha, pegando Suíça e Áustria, onde está situado o Monte Branco, o pico culminante dos Alpes, com 4.807 metros de altura. Fica próximo da Itália. Então, no sentido norte-sul, destaca
Apeninos, conjunto montanhoso que atravessa a Itália. Esse cinturão montanhoso continua com os Alpes, a cadeia balcânica e os Carpas, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, encontra-se a cadeia do Cáucaso. Então você vai ver a formação do relevo da Europa, que é uma parte plana, não é muito acidentada, então ocorre em várias partes do país. Na hidrografia, a gente tem o rio Volga, Reno e o Danúbio, são os principais rios da Europa, onde são importantes na navegação. Então, do ponto de vista físico, a Europa é uma península. Da Ásia, parte do conjunto de terras, conhecido como Velho Mundo. E o Velho Mundo estava incluído a Europa, a Ásia e a África, que antigamente a Europa e a Ásia juntas se formavam a Eurásia. Do ponto de vista histórico e social, a Europa é considerada um continente pois desenvolveu ao longo dos séculos uma cultura que diferencia da África e da Ásia, onde na Europa se teve o início que ainda hoje se copia algumas coisas que foi herdado da África, na parte da literatura, de música em si, então tudo isso iniciado no continente europeu. De lá veio vários povos para ocupar outros continentes, colonizar outras regiões. A cultura europeia é ocidental, baseada principalmente no latino e no grego, onde na Grécia utiliza mais a parte dos gregos. Então, herdados daí surgiu outra sociedade, outra cultura, que foi transmitido para vários países. Na sua parte oeste, a partir do século XV iniciou-se a expansão marítima. Essa expansão marítima foi quando os navegadores vieram aqui para a América, a expansão comercial. A expansão marítima comercial em direção a outras partes do mundo através do Oceano Atlântico. Nesse continente ocorreu as maiores guerras da humanidade, como a gente já falou, Primeira Guerra e Segunda Guerra. A Europa é um continente relativamente pequeno, né? Onde sua área de 10 milhões de quilômetros quadrados. O território é bastante recortado e possui grande variedade de paisagens. São 47 países e possui uma população de 645 mil até 2017. É limitado pelo Oceano Atlântico, Oceano Ártico, sul pelo Mar Mediterrâneo e a oeste pelo Oceano Atlântico. Estão formados por vários mares. Por sinal disso, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa na aula passada. Vocês fizeram? Yasmin e Samanta fizeram? Acho que fiz, professor. Deixa eu pegar para fazer professor. Você fez, Vani? O que, professor? Eu pedi para vocês pesquisar, né? Sim, Lembra? Fiz. Samanta fez, e aí, diga aí como você fez, Vani. Calma, tô procurando. Foi sobre qual a população atual da Europa e tal, foi isso? Foi. Coloquei 746,4 milhões. Aí a outra. Quantos países formam a Europa? Eu coloquei. Os países da Europa são nações que compõem o continente europeu e se dividem em regiões segundo aspectos geográficos e econômicos. Ao todo são... Eu não consigo entender minha letra, professor. Enfim. Aí a 3 agora. Dê os limites da Europa. O continente é banhado
ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e é considerada ocidental. Yasmin, diga como, acrescente mais alguma coisa aí. Professor, o número 1 de qual a população atual da Europa, eu coloquei 750 milhões, 114.599. Aí o 2, quantos países é formada a Europa? 50 países. E Deus limites da Europa? 10 milhões, 4.900 quadrados. Não tô entendendo nada que a Yasmin tava falando. Tu entendeu, professor? Foi 740 milhões, 50 países, foi? Foi. Se formar por 50 países, 747 milhões de habitantes, é isso? Não, 750, 114, 599 milhões. 750 e 114 Eu errei habitantes, feio, então. certo? Quê? 750 milhões, não é isso? É, 750 milhões, 114.599. E em 99, a população atual, quer dizer que houve um aumento do que aí, porque dependendo da onde ela pesquisou, o site de cada um, aí tem um número maior. Samanta fez alguma coisa parecida aí? O professor, mas tá certo? Tá bom. Agora, o número, porque a quantidade da população varia dependendo do ano que você pegou, sabe? Eu Então, não lembro do site que eu pesquisei. se o ano você procura saber qual a data do ano que você fez, porque o de Yasmin, ela pode ter feito um já atualizado de 2020, e às vezes você pode ter pego um de 2019. Aí o mais próximo, o mais recente é o que está mais atualizado. Aí varia de um para outro, dependendo qual ano que você fez. Os países não, são 50 países. Esse de país, aí não muda não. Entendi. Esse do país não muda não, porque aí eles não, a não ser que tinha acontecido uma guerra e outro continente tivesse pego o continente dele, tivesse tomado ou comprado, e depois tivesse perdido em guerra. Ou possa ter sido uma mudança. Tal país vai ficar para outro continente. Mas isso não ocorreu. Não ocorre. Né? Ocorre um país do próprio continente invadir outro, tanto naquele próprio continente como em outro continente. Por exemplo, a Inglaterra tem as Malvinas aqui na América, fica no domínio da Inglaterra. E o poder e a economia que administra é a Inglaterra. Mas atualmente não acontece aí não. Então, Samanta, pode falar alguma coisa? Não. Então, continuando. O litoral da Europa é bastante recortado. Apresenta golfos, baías e penínsulas, né? Onde, antigamente, como vocês já viram, a Europa fazia parte do Velho Mundo, juntamente com a Ásia e a África. Europa, Ásia e África. Nesse período, Ásia e África seriam só continente, que dava o nome de Eurásia, Europa e Ásia. Depois houve uma mudança. Então, no decorrer de todo o período, isso foi se mudando. A Europa tem uma área continental superior a 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, aqui você pode encontrar 10 milhões e meio, e 500 milhões. No outro livro, você pode encontrar 10... Professor, diga. não querendo atrapalhar, mas já atrapalhando, né? Porque a voz do senhor dá para entender. Mas é porque tá com muito vento, entendeu? Aí fica
Enfim, O fica, quê? fica com medo. Cortando, né? Não, não é cortando, é o senhor falando, mas com muito barulho de vento. Muito. Fala mesmo no meu celular. Sei, ó. Então, eu vou falar, eu vou mais devagar e mais conversado, que dá para você entender melhor. Então, a Europa tem uma área continental superior a 10 milhões de quilômetros. Então, tem 10 milhões e meio. 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Esse é o tamanho. A Europa, considerando as porções europeias da Rússia e da Turquia, localiza-se totalmente no hemisfério norte, né, onde a Europa, a maior parte, está no hemisfério norte, quer dizer, acima da linha do Equador, sendo atravessado pelo extremo norte, pelo circular ártico. Então, em cima é o circular ártico. Quase inteira está localizado totalmente na zona temperada, onde tem as 4 estações bem definidas, onde existe uma área fria. É limitada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pela Ásia e ao sul pelos mares Mediterrâneo e Negro. É o limite aí da Europa. Ao norte, glacial Ártico, oeste, Oceano Atlântico, a leste pela Ásia e ao sul pelos mares Mediterrâneos e Negro, Mar Negro. O litoral é extenso, com cerca de 30 mil quilômetros, além de 11 mil quilômetros correspondentes aos litorais dos arquipélagos. É bastante recortado. Esse recorte vai ter área que entra um continente, apresentando saliências e reentranças que favorecem o estabelecimento de porto, onde os portos vai estar mais próximo entre a terra, entre o continente e o mar. Então, devido a esse recorte que dá, ele tem condições de a construção de um porto para pegar os navios. O comércio internacional aí é que é feito mais por portos, estabelecimento de portos, consequentemente o comércio internacional. Então, o comércio internacional, desde o início da humanidade, é feito através de grandes navios. Então, a Europa teve grande importância para isso. A localização da Europa facilita o acesso a outros continentes, característica que contribuiu para a expansão colonial. Então, ele se limitando, tem grande acesso para chegar na Ásia, na África e até aqui na América. Então, isso favoreceu da Europa sair ocupando todos os continentes com maior facilidade, devido à sua localização. Então, ele espalhou por todos os continentes, onde ocupou terra, onde fez a sua colonização, onde se tornando um dos continentes mais, onde nesses continentes, no continente europeu, tem os maiores países do mundo em desenvolvimento, os países mais ricos do mundo, como a gente tem a Itália, a Inglaterra, França e a Alemanha. Ainda pega uma parte da Rússia que está aí na Europa e na Ásia, certo? Então, ele é um dos países que tem as 4 economias do mundo: Ásia, Inglaterra, Europa e França. E tem deles, que tem alguns países como a Suécia, que tem o melhor poder aquisitivo da população. Não se torna a economia mais rica, mas a Suíça e a Suécia têm a população que tem o maior poder aquisitivo, que tem as condições de vida melhor, onde não procurou crescer para vender para os outros países, mas só para o seu desenvolvimento do seu próprio país.
Então, e o litoral, existe o Golfo, as baías e as penínsulas, né? Então, a abertura local da costa, o mar penetra em profundidade, a abertura da costa menor que o Golfo, fiord que correga do estreito e profundo com paredes rochosas, localizado no litoral. Foi escavado por ação glacial e ação fluvial, onde teve uma profundidade de até 600 metros, onde isso houve a erosão. A península, ponta de terra cercada de água por todos os lados, excetuando-se um deles, pelo qual se liga ao continente. A última grande glaciação ocorrida na era Quaternozoica foi responsável pelo expressivo recorte do litoral europeu. O que é glaciação? O rebaixamento das águas do oceano. Então, daí foi se formando o litoral e recortando, surgindo as ilhas, os golfos, tem então você vê vários partes do continente que apresentam seu relevo variado, onde a maior parte do relevo é plano, chamado de planície. Então, isso já facilita a navegação. Então, onde seus rios são navegáveis. O relevo europeu apresenta dobramentos modernos. As médias altimetrias são das mais baixas do mundo, com 300 metros acima do nível do mar. Então, boa parte da Europa não chega nem a 400 metros. A boa parte das suas terras estão a 200 metros de altitude. Então, sua maior parte, o seu relevo predominante são as planícies. Na porção norte, incluída a Escandinávia, a Grã-Bretanha, a Irlanda, despontam velhos dobramentos de formação paleozoica, como os Alpes escandinavos e pré-cambrianos, como os montes Peninos e os maciços do país de Gales, consideradas algumas das mais velhas montanhas da Europa. Então, existem algumas montanhas também, mas há muitos tempos atrás, onde já foi muito desgastada pelo solo em si, pela erosão da chuva e do vento também, pela ação do homem. Na porção central da Europa, destaca uma faixa sequencial de inclinados desgastados de formação geológica antiga, como o maciço central francês, xistoso renano e o da Boêmia. Entre meados dos maciços, vale dos rios que facilita a navegação fluvial, né? Onde você tem grandes rios que são navegáveis. Nas proximidades desses continentes, grandes bacias sedimentares, com ricas em minerais, como o petróleo e o carvão mineral, que é importante para o desenvolvimento da economia do país, onde o seu carvão mineral foi um dos primeiros minerais a usar como combustível, como substituindo a gasolina hoje. E o petróleo, e também contribui para a ocupação da população. Entre as planícies, as de maior destaque são a Bacia de Londres, Parisiense, que é a germânica, então, e a polonesa. Então, isso daí é onde encontra a grandes planícies, a planície da Rússia Ocidental. Uma das características mais marcantes do relevo é o arco montanhoso de terciário, no período terciário, que se estendeu do oeste para leste. Desse arco, os mais importantes dobramentos são os Pirineus, fronteira natural entre Espanha e França, a cadeia alpina, que se estende sobre a porção leste da França, norte da Itália e sul da Alemanha, Áustria e Suíça, onde está situado o Monte Branco, pico culminante dos Alpes, com 4.800 metros de altura.
Então, esses daí são a parte mais alta que fica entre França e Itália. No sentido norte e sul, destaca os Apeninos, conjunto montanhoso que atravessa a Itália. Este cinturão montanhoso continua com os Alpes diários. A cadeia balcânica e os Carpatos, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, encontra a cadeia de Cáucaso, certo? Então, você ir colocando o relevo, um mapa da Europa, você vai ver como está formando o relevo, se de baixa dispersão ou não. Então, existe também a hidrografia. O que é a hidrografia? É o estudo do clima em si. Das águas. Clima não. Hidrografia é a formação de quê? Dos rios e mares e lagos. Então, existem os principais rios, Volga, Reno e o rio Danúbio. Hidrografia, grande parte da rede urbana da Europa estruturou historicamente nas proximidades dos rios, que servia com os vias de circulação e transporte. Ou seja, as cidades da Europa surgiu mais próximo aos rios, onde ia contribuir para o quê? Para a ocupação, para o transporte, onde eles iam transportar seus navios, os navios ligando uma região para outra para carregar a produção. Aí daí surgiu a grande cidade, a população começou a ocupar próximo desses rios, que era rio próprio, que tinha facilidade de navegação. Seus solos eram próprios para a agricultura. Então, grande parte da rede urbana da Europa estruturou-se historicamente nas proximidades dos rios, que servia como via de circulação e transporte. A rede fluvial, até hoje, intensamente usada, sobressai pela utilização econômica e não pela extensão dos rios. Já que os rios europeus são usados como centros portuários, hidrovias para transporte de carga e passageiros e para irrigações, onde além do transporte tem a irrigação, a agricultura de irrigação. Então, seus solos são férteis, próprios para a agricultura e facilitavam para plantar, para o plantio, onde eles plantavam, usavam a agricultura de irrigação, daí aumentando a produção. E os barcos, o navio, que ia carregando a produção. Então, o rio Volga, o mais extenso do europeu, com 3.680 quilômetros, nasce no Planalto de Gudaíri, na Rússia, atravessa a planície russa e deságua no Mar Cáspio. Então, o Mar Cáspio também é um rio que vai dividir o mar, que divide a Europa com a Ásia. O uso desse rio é intenso, tanto como circulação de produção e de energia em seu alto custo, como para irrigar terras, onde também, além do transporte, utiliza na agricultura. Então, ele vai ter um grande poder aquisitivo para a população, para o país, tanto no transporte e na agricultura. Transporte, a produção, que pode ser a produção agrícola como de uma indústria. As pessoas saem de uma região para outra. O rio Reno, o mais importante rio europeu, é empregado como meio de transporte dos tempos remotos. Desde a antiguidade, o rio Reno é importante, empregado como meio de transporte desde os tempos remotos, desde a antiguidade. Tem as margens importantes cidades industriais, com aproveitamento para o transporte de pessoas e mercadorias. Essas mercadorias podem ser da agricultura e da indústria. E a população de um lugar para outro. É por meio dele que a produção industrial alemã
é escoada até o porto de Roterdã, na Holanda, localizado em sua foz. O rio nasce nos Alpes suíços e passa por um pequeno trecho da França e liga a grande região industrial da Alemanha e desemboca no Mar do Norte. Quer dizer, ela pega 3 países, como eu citei aqui, França, Alemanha, de área que tem grande número de indústria. Então, além de transportar a produção, também atravessa as pessoas, a população que trabalha e vai comprar em determinada área. O Porto de Roterdã é o maior, mais movimentado e mais moderno do mundo. Nele funciona grandes regiões europeias, grandes portos, que tem grandes regiões europeias, recebendo matérias-primas e exportando produtos industrializados. Então, pega um dos maiores portos lá da Europa, onde exporta grandes produtos para os demais países da Europa e até dos outros continentes. Com 2.900 quilômetros de extensão, tem o rio Danúbio. É considerado o mais internacional rio da Europa. Suas águas atravessam muitos países, como Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia, desaguando no Mar Negro. Importantes cidades europeias como Viena, Budapeste e Belgrado. Então, esse também é um dos livros importantes desde a história antiga da Europa. O continente é marcado por grandes diversidade de forma de relevo e por uma rica hidrografia, onde além das planícies, que é o que predomina, existe também as outras formas de relevo, como planalto e montanha. Mas o que predomina na sua maior parte são as planícies, que é uma área plana, própria para a navegação. O Eurotunnel é um túnel submarino mais longo do mundo, ligando a França e a Inglaterra. Possui pouco mais de 50 quilômetros de comprimento, sendo praticamente 38 quilômetros abaixo do solo do Canal da Mancha, numa profundidade que atinge 40 quilômetros. Foi o projeto mais caro do gênero em toda a história. Sua construção demorou 7 anos, consumiu 15 bilhões de euros, empregou 15 mil trabalhadores e gerou pesquisas geológicas de alta tecnologia, sendo as operações conduzidas simultaneamente dos dois lados. Durante a construção, trabalhadores ingleses e franceses disputavam quem queria os primeiros a chegar ao meio do canal. Então, houve disputa, que é um canal dentro do mar, ligando um país com o outro, ligando França e a Inglaterra. E nesse canal é que passa produção de alimentos, que é de um país para outro, da Inglaterra para a França. Desde a inauguração em 1994, passageiros e veículos são transportados por um serviço de trem, num trajeto que dura apenas 35 minutos. Nele circula mais de 7 milhões de passageiros por ano e são transportados mercadorias como produtos eletrônicos, agrícolas, carros e caminhões. Então, não transporta só pessoas, também produtos de vários tipos, como da agricultura e da indústria eletrônica e carro. O Eurotunnel realizou o sonho de geógrafos, engenheiros e políticos europeus de restabelecer a ligação da ilha da Grã-Bretanha com a porção continental da Europa. Ligação natural que existiu um dia, mas foi levada pelas águas entre 10 mil e 12 mil anos atrás. Quer dizer,
Antigamente existia uma ligação natural, ou se podemos dizer que como se fosse uma serra ligando uma região com outra, mas com o tempo, a própria natureza, a água desgastou ela, então destruiu. Então foi feito um artificial, ligando em forma desse tipo ali, ligando a região da França com a Inglaterra, que vem até, que foi em 1994, onde os estudiosos procuravam estabelecer essa ligação. Certo? Então, de uma região para outra. Pegue o lápis de vocês para vocês anotar um negócio aí, para a gente pesquisar. Samanta, Yasmin, Ivani, Débora, Micael e Rebeca. Pegue um lápis e um caderno aí. Micael, Débora, Rebeca. Micael hoje não falou de jeito nenhum. Rebeca também não. Débora não. Samanta e Ivani deu notícia. Professor, Diga. Professor, pode falar. fazia tempo que eu tô querendo falar com você, pra eu não atrapalhar a aula. Eu fiz a tarefa, viu? Das 3 Certo. questões. Tá certo. Diga aí o que você fez. Tá bom. A primeira pergunta é: qual a população da Europa? Eu coloquei 746 milhões, ponto 4, de acordo com 2018. Quantos países formam a Europa? Eu coloquei Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina e Bulgária, e etc. Quais os limites da Europa? Possui limite com o Oceano Glacial ao norte, com os mares Mediterrâneo Negro e de Mármara e pela cadeia de Cáucaso ao sul, com o Oceano Atlântico ao leste e com os montes Urais, Rio Ural e o Mar Cáspio ao leste. Cáucaso e o Mar Cáspio também faz os limites. Tá? A quantidade de países, como Yasmin já falou, são 50 países, né? Mas você não citou, não. Você citou os países, tá bom. Mas a quantidade em si são 50. Se você olhar no mapa, existe 50. Eu ia colocar todos, só que não deu não. Mas não precisava citar os nomes dos países todos, não, né? Mas são 50 países e citava algo com isso. Mas tá bom. Débora e Rebeca, já pegaram o lápis? Já, eu peguei. Certo. Fez a pesquisa da aula passada? Não. Eu fiz. Certo. Foi o que os meninos fizeram. Débora também fez? Sim. Certo. Foi o que Micael falou, mais Samanta e Yasmin? Sim. Ivani? Como é, professor? Como é? Não, se eu estou perguntando se o que eles pegaram, pesquisaram, foi parecido com o seu. Ah, tá. Achei que você estava me fazendo uma pergunta. Não. Olha, a de hoje é simples. Pesquise sobre a hidrografia da Europa. Pesquisa sobre o quê? Hidrografia da Europa. Hidrografia. E, enfim, da Europa. Pesquise sobre a hidrografia da Europa. As formas de relevo da Europa. As formas de relevo da Europa? E seus principais rios. Pronto. E seus principais rios da Europa. Então, esse daí, você faz que é uma parte, a gente já falou. Hidrografia da Europa, as formas de relevo da Europa e seus principais rios. Pronto. É para entregar quando?
na próxima aula, porque isso contribui para quando você for fazer, isso é bom porque quando você for fazer prova, você já tem esses assuntos já em dias. Quando é a próxima aula? É de hoje a 8, só tem uma aula por semana. Então, o relevo, como a gente já citou antes, da Europa é bem recortado, formado por baías, ilhas e penínsulas. Seus rios são importantes na navegação, tanto de transporte de mercadoria, tanto da indústria, como da agricultura, como de pessoas. Então, tem um relevo plano, que isso vai facilitar os transportes, tanto na parte marítima, fluvial, e também como o terrestre. Como a maior parte dos transportes da Europa tem assim, o trem, que é um relevo plano, então facilita para a construção das rodovias. Então, isso dali vai facilitando o transporte da população e de mercadorias. Onde podemos encontrar na Europa os países mais ricos, como França, Itália e a Inglaterra. Ainda pegamos a Rússia, e a Rússia tem em 2 continentes, uma parte da Ásia e outra na África. A área tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Sua porção europeia da Rússia, então, é 10 milhões de quilômetros, já incluída a parte da Rússia e da Turquia, que está em 2 continentes. Localiza no hemisfério norte, sendo atravessado do extremo norte pelo Círculo Ártico. Essa está quase totalmente na zona temperada, tem as suas estações do ano, são bem definidas, onde tem uns climas bem concentrados. O seu litoral é bastante recortado, onde seu litoral tem mais de 30 mil quilômetros. Tem grande quantidade, tamanho de arquipélagos, que os arquipélagos são um conjunto de ilhas, onde tem mais de 11 mil quilômetros formados a arquipélago. Apresenta saliência dentro do mar e reentrância, e favorece a construção de porto, onde eles entram em uma área e para a construção de porto. O comércio internacional da Europa é feito mais pelo oceano, onde tem ligando um continente e outro, a localização dele, que está próximo à América, próximo à Ásia, próximo à África e até a Oceania. Mas como tem grande porto e navio, dá para chegar em uma determinada região, de um continente a outro. Então, essa é a importância do relevo da Europa, onde tem golfo, baía e penínsulas. Abertura larga da costa, na qual o mar penetra em profundidade. O mar penetra no continente, vai dar o nome do golfo em si. Abertura da costa, que são as baías, menor do que a do golfo, onde você tem uma ponta dentro do continente e o mar cercado. Então, a península, ponta de terra cercada de água por todos os lados. Né? Então, isso daí facilita a ocupação do continente, o desenvolvimento da região. Então, e várias partes do continente. Então, você encontra a formação desse relevo da Europa. Então, daí vai dar umas condições para ele se tornar, ter um desenvolvimento com os mares, com os navios,
e com menos custo. O relevo apresenta dobramentos modernos. As médias altimétricas são das mais baixas do mundo. Então, vai se formando em todo o continente. Onde o relevo predomina a planície. E existe de outras formas, mas a planície é um destaque maior. Então, existe montanha, planalto, e a planície e depressão também. Mas aqui predomina é a planície, que faz com que eles tenham um grande poder de navegação dentro dos oceanos. E na terra, na parte terrestre, a construção das linhas de trem, as ferrovias. Já deu, Marco Nilton? Então, tchau e até a próxima semana. Tá bom, professor, obrigado, viu? Ótima aula aí, foi ótima, viu? Muito bom. Bom fim de semana para o senhor. Meninos do 9º ano têm aula de sociologia.